Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez no meu canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu quero relatar para vocês uma situação que aconteceu comigo na semana 36. Aliás, foi um dia antes de eu chegar na semana 36. E antes de relatar o que aconteceu, eu gostaria de deixar bem claro para vocês aqui que eu não estou generalizando, não quero dizer que todos os profissionais possam agir da mesma forma, possam fazer a mesma coisa. E muito menos que meu intuito seja de denegrir a imagem do profissional. Mesmo que a minha insatisfação e decepção tenha sido enorme. Não decidi fazer esse vídeo para gerar polêmica, não é a minha intenção. E sim para compartilhar com vocês o que de fato me ocorreu, para que isso não venha a acontecer com vocês também futuramente. Então, só para poder alertar. Então, aí tudo começou... Toda a história que eu vou contar pra vocês aqui começou quando eu engravidei da Isabela. Na primeira, eu acho que eu descobri que eu estava grávida na segunda semana de gestação. E por conta própria, fiz o exame de sangue, tudo direitinho. Então, naquela preocupação toda de inicial, pré-natal, eu liguei pra minha obstetra. A mesma que acompanhou a gestação do Felipe. Porém, desculpa. Ela não estava mais atendendo como obstetra pelo plano, né, que eu tenho. E também não tinha referência a quem pudesse me atender também pelo mesmo plano e tal. E eu acabei ficando no escuro. Foi que aí eu comecei a procurar com amigas, né, alguma indicação, se alguma estava em algum obstetra, porque eu tinha bastante amiga grávida na mesma época que eu descobri que eu estava grávida. E tinha minhas primas também e tal. Uma que eu gostei muito, que foi da minha prima, porém ela era muito longe aqui, ela era em outro município, então ficava um pouquinho bem longe pra mim ir, e eu preferi não ir nela. As outras amigas, a maioria estava se consultando com um médico, homem, e a minha preferência era por mulher, nada contra, mas é porque eu me sinto mais à vontade, aliás, menos constrangida. Vamos dizer que eu não consigo ficar à vontade também quando uma mulher vai me examinar, mas eu fico bastante tímida, eu fico bastante tensa, então a minha preferência para não ficar tão constrangida, assim, 200% constrangida, eu preferi ir numa mulher. Então, a maioria era tudo homem. Aí uma amiga minha me indicou essa médica que eu fiz o meu pré-natal com ela. E eu me consultei com ela, resumindo pra vocês a história, até a semana 36. E essa médica que foi indicada pra mim era uma das melhores obstetras da região, uma das mais procuradas. Só que eu sempre achei estranho desde o início que as minhas consultas, elas eram muito rápidas, diferente da consulta das outras gravidinhas que estavam no mesmo... tava se consultando com ela. E desde o início eu tinha falado com ela que eu não ia pagar por aquela disponibilidade que paga pro médico fazer seu parto e tal, porque eu não tinha condição, eu também não achava tão necessário. Somente se minha gravidez tivesse algum risco e tal, foi o que não teve durante a gestação toda. E a partir daí as minhas consultas não demoravam 5 minutos. Eu pedia os exames que eu tinha que fazer e quando eu levava, ela lia, passava pro cartãozinho de gestante e era só aquilo dali minha consulta. Aí quando foi chegando no sexto mês, no finalzinho do quinto mês pro sexto mês, que ela começou a tirar minha pressão e medir minha barriga. E algumas vezes me pesar também, acho que umas 3 vezes eu fui pesada. E eu achava muito estranho porque eu lembro que na gestação do meu filho, na gestação do Felipe, eu era totalmente examinada, o médico me examinava de cabo a rabo. E quando eu tava com 6 meses, eu fui consultar com outra médica, porque essa minha médica tinha entrado de férias. A outra médica me examinou todinha, a consulta de uma pra outra foi completamente diferente. E eu sempre achando muito estranho, só que eu ficava com receio de mudar, eu não sabia pra quem eu mudaria, né, pra poder começar a fazer minhas consultas com outra pessoa. E eu achava assim, poxa, quando chegar no final da minha gestação, ela vai mudar, vai melhorar, as consultas dela ela vai se dedicar mais às minhas consultas, porque não é possível. Cada vez mais, toda vez que eu ia, eu ficava mais insatisfeita, só que sempre eu achava que tava tarde demais pra eu mudar de médico. Tava chegando na 7ª, na 8ª, e eu ficava sempre
com receio de mudar porque já tava chegando. Eu tinha sempre em mente que quando eu chegasse no 9º mês, que ela ia se dedicar mais às minhas consultas, né? Que realmente as consultas iam começar de verdade. Quando chegou no 7º mês, ela me diagnosticou com essa quantidade alta de líquido na bolsa. Falou o que poderia ocorrer, me pediu repouso e tal, e mesmo assim nunca me examinava, nunca encostava a mão em mim, nunca fez toque, nunca fez... Até então ela não tinha feito toque pra saber se eu tinha dilatação nem nada, só falou assim, olha, olhando pelos exames que eu tinha feito, as ultrassom, você tá com quantidade grande de líquido, eu preciso que você faça repouso, porque os riscos são esses, então eu preciso que você faça repouso. Aí eu fiquei extremamente preocupada e fiquei de repouso, tanto que eu tô de repouso até hoje. Se eu fizesse um esforço físico um pouquinho mais alto do que o normal, a minha bolsa poderia romper e a Isabela nascer de 7 meses. E é o que a gente não queria, como eu já falei com vocês aqui no diário da semana 33 e 34, se eu não me engano. Imaginei eu com isso que ela iria dar uma atenção melhor para as minhas consultas. O que aconteceu foi completamente o contrário. Quando eu cheguei na semana 36, na verdade, um dia antes de completar a semana 36, ela alegou que eu continuava com uma taxa alta de líquido na bolsa, que eu precisava de fazer o repouso, porque a minha bolsa não poderia romper antes de eu entrar em trabalho de parto, porque poderia correr o risco do cordão umbilical sair antes do bebê e aquilo dali pra complicar o parto e um monte de coisa, e foi falando um monte de coisa que eu fiquei extremamente preocupada e tal. Aí eu falei assim, e eu pensando, não, agora eu vou ficar tranquila, vou entrar de repouso mesmo, porque eu ainda tava assim, de repouso, mas eu ainda fazia algumas coisinhas porque eu não consigo ficar tão quieta. E pensei o que? Agora as consultas vão ser semanais, ela vai me dar uma atenção maior, porque a situação do líquido na bolsa tá crítica ainda, né? Ela me informou, depois que ela me informou todos os riscos, ela disse que meu bebê poderia nascer na semana 37 ou na semana 38, que não chegaria na semana 39, que ela poderia nascer a qualquer momento a partir da semana 37. E depois disso ela simplesmente me dispensou das consultas pré-natal. Ela disse que, já que ela não iria fazer o meu parto, que não haveria necessidade dela prosseguir, dela continuar com o meu pré-natal. Então ela simplesmente me deu alta do pré-natal, tipo assim, você está liberada, você não precisa mais de vir aqui. Quando ela falou aquilo, eu falei, mas doutora, a senhora tem certeza? Porque eu sei que agora, a partir de agora, da semana 36, eu tenho que vir aqui na consulta toda semana. Ela, não, se você tiver alguma dúvida e tal em relação ao parto, o que não foi conversado comigo durante a gestação toda, assim, eu não tive nenhuma orientação nem nada. Era só em relação às consultas, aliás, aos exames que eu tinha feito e as medicações que eu tinha que tomar, as vitaminas. Eu não fui orientada a nada e ela simplesmente me dispensou. Ela falou, não tem necessidade de você vir, não sou eu que vou fazer seu parto. E eu saí do consultório extremamente, assim, desamparada. Eu fiquei, assim, sem chão. Eu falei, como assim, gente? Agora que eu mais preciso que ela, pra poder eu me sentir segura, que ela me examine, que ela veja, ela não encostou em mim. Então eu saí de lá na semana 36, né, sem saber se eu tô tendo dilatação, sem saber o que eu vou fazer, o que vai acontecer, sem saber nada, eu simplesmente não sei nada. E eu fiquei bastante decepcionada, porque eu pensei, gente, será que ela fez isso tudo, esse atendimento, essa coisa toda que aconteceu durante esses 9 meses, tudo, né, que não aconteceu nada, na verdade, ela não me deu um atendimento que eu precisava como gestante, simplesmente porque eu não paguei a disponibilidade médica, sendo que eu tava ali passando meu cartãozinho de consulta, eu pago pelo plano, e eu não tô tendo a consulta adequada que uma gestante precisa. Então, assim, eu fiquei muito decepcionada, eu fiquei totalmente desamparada.
A partir desse dia eu comecei a passar muito mal, eu tive muita dor de cabeça, porque eu fiquei muito preocupada mesmo. Muito preocupada comigo, muito preocupada com o bebê, muito preocupada com o parto, muito preocupada com essa quantidade de líquido, eu era preocupada com tudo. A minha cabeça ficou assim, ó, parecia que eu tava de cabeça pra baixo. E eu não conseguia acreditar que ela tinha feito aquilo ainda. Eu falei, não, gente, não é possível, ela tinha que me acompanhar. Mesmo que não fosse ela fazer meu parto, ela tinha essa obrigação com a função dela de obstetra em, a partir de agora, fazer consultas semanais. Isso não é possível só porque eu não tô pagando pra ela fazer meu parto. Você entende, assim, a situação que me ocorreu? Eu não tô querendo generalizar, eu não quero falar que todos os médicos, eu sei que tem muitos médicos aí que trabalham com o coração, outros são completamente mercenários, como essa médica em específico. O certo pra você que tá grávida, gestante também como eu, é que quando chega na semana 36, suas consultas são semanais. Independente se você vai pagar pra ter assistência, né, pagar pelo parto, pela disponibilidade médica ou não, você deve ser consultada até o nascimento do seu bebê toda semana, a partir da semana 36. Porque você pode correr o risco de ter pré-eclâmpsia, você pode ter o risco de um monte de coisa, de alguma coisa acontecer de errado com o seu bebê. Então ela não poderia de forma alguma ter me dispensado das consultas pré-natais. Isso foi muito grave o que ela fez. Tem que acompanhar a vitalidade fetal. Ela não queria me dar nem o exame que precisa fazer com 37, 38 semanas. E eu pedi a ela, eu falei, eu quero fazer esse exame. Então, se você puder me dar a liberação para esse exame, eu preciso de fazer esse exame, mesmo que eu não venha aqui trazer para você, né? Que como você tá me dispensando agora, então eu quero esse exame. E o que acontece? A partir de agora, eu vou procurar a maternidade onde eu vou fazer o meu parto. E vou pedir pra me atenderem. Vou lá no plantão de algum médico, vou pedir pra ser acompanhada até a minha bebê nascer, porque assim eu vou ficar mais aliviada, mais segura, mais despreocupada. E é isso, gente. Vocês não tenham receio se alguma coisa acontecer mais ou menos parecido comigo, porque eu comecei a achar muito diferente as minhas consultas a partir do momento que a consulta da coleguinha demorava. A coleguinha que tava pagando a disponibilidade demorava quase 1 hora e às vezes até 1 hora, e a minha demorava 5 minutos. Então eu comecei a achar uma diferença aí, entendeu? Na qualidade das consultas. Se você não tá satisfeita, não faça como eu fiz. Mude imediatamente de médico, você tem todo o direito de fazer isso, não tenha vergonha, não tenha medo. E eu fui muito inocente, pensando que quando chegasse no 9º mês de gestação ela fosse, né, se dedicar mais às minhas consultas, e aconteceu completamente ao contrário. Ela simplesmente me dispensou, falando que não tinha necessidade. É isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês, só uma situação para que vocês não deixem que isso ocorra com vocês também, tá bom? Não se preocupem, quem me acompanha de pertinho, quem me acompanha sempre aqui no canal, eu não quero que vocês fiquem preocupadas. Acompanhem, a partir de agora eu quero que vocês acompanhem no Instagram, que eu vou fazer lá no Stories, deixar vocês sempre atualizados lá sobre o que está acontecendo, se eu tô bem, o que tá acontecendo aqui, que eu não quero que vocês fiquem preocupados também, porque às vezes vocês gostam tanto de mim, acompanham tanto a minha vida aqui pelo canal, que ficam preocupados, e eu não quero deixar vocês preocupados. Tá tudo bem com a minha gestação, eu não tô sentindo nada de diferente, e tô tendo o meu repouso que ela pediu, e eu vou fazer essas consultas semanais lá no pronto-socorro, e vai ocorrer tudo bem até o parto do bebê, tá bom? Então, qualquer coisa diferente que acontecer, eu vou falar com vocês lá no Stories, ok? Gente, olha, não deixe de dar o seu like e comentar aqui se aconteceu alguma coisa parecida com algumas das minhas meninas que acompanham o canal e se aconteceu algo parecido com vocês. Eu gosto muito da gente ter essa troca aqui no canal, então deixa aqui abaixo nos comentários a gente dividir isso daí, essas histórias, tá bom? Fiquem com Deus, ó. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.